Fala aí, rapaziada, bem-vindo ao canal Fla Resenha. Vamos às últimas notícias do Mengão após o empate com o São Paulo no Maracanã pela última rodada do Brasileirão. Dá aquela força, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo, galera, sem mais delongas, vamos lá. Flamengo e Grêmio, e de todos esses o Flamengo me parece o psicologicamente menos preparado para esse momento. Ainda bem para os rubro-negros, que abriram uma vantagem de 2-0 contra os gremistas no jogo de ida e que pode ser fundamental para a decisão dessa classificação. Mas o São Paulo, com um time reserva, quase todo reserva, soube segurar o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians apresentou um bom futebol num jogo de difícil virada, pelo menos no segundo tempo. O Grêmio ganha de um grande adversário, que é o Fluminense. Só o Flamengo continua essa grande incógnita por mais alguns dias, atormentando a cabeça do torcedor rubro-negro. O Sampaoli, vaias para o Sampaoli hoje no Maracanã, principalmente depois de algumas substituições, né? Vitor Birner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel. Boa noite a você, professor Celso Muselt, Jean, André, os fãs do esporte. Boa noite. Eu acho que a quarta-feira para o Flamengo, ela tem duas opções. Ou ela mantém uma situação ruim, ou ela piora o que está muito ruim. A situação fica péssima, porque o Flamengo viu o Botafogo abrir uma vantagem maior no Campeonato Brasileiro. Para mim, a temporada do Flamengo está praticamente destruída, ganha ou não a Copa do Brasil. É muito pouco para essa equipe, mas é muito pouco, assim, mesmo para o time que o Flamengo montou, para a forma como o Flamengo tem atuado, para os problemas que o Flamengo tem apresentado. A gente discutiu muito durante o Linha de Passe que o Flamengo, desde a era Jorge Jesus, não consegue ser líder no torneio de pontos corridos, tendo sempre o melhor elenco à disposição dos seus vários treinadores. E, de novo, nós temos ali claramente uma situação de falta de coletividade, às vezes falta de empenho, como a gente viu na Libertadores, quando o Flamengo perde para equipes bem piores do que a dele, né? No caso do São Paulo é pior. O São Paulo hoje, por exemplo, coletivamente foi melhor. Se o São Paulo soubesse aproveitar os muitos espaços que o Flamengo deu, teria feito 2-0, 3-0, mas o São Paulo finaliza pouco na direção do gol, porque o São Paulo tecnicamente é um time com limites. Quando fez o gol foi exatamente do jogador, um pouco diferente. Num dos momentos vários que o Flamengo deu espaço para finalização na entrada da área. Então o Flamengo é uma bagunça. E quarta-feira ele vai ali para, digamos assim, vai jogar por obrigação e tem que se classificar. Se não se classificar, a situação fica péssima. Quando o São Paulo, com time reserva, enfrentando uma equipe melhor, o Flamengo está tão mal que o gosto do São Paulino é de perda de pontos e não ter conseguido um grande resultado no Rio de Janeiro. Principalmente por levar um gol nos acréscimos, naquele pênalti do jeito que foi. Né, Jean Oddi? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel? Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais, ou final de Dia dos Pais, para os pais da mesa e em casa também. Pois é, eu acho que assim, tem muito tema para a gente falar, né, envolvendo os jogos de hoje, porque é claro que os temas são ligados ao Campeonato Brasileiro, mas já são ligados também à rodada de quarta-feira na Copa do Brasil. Falando especificamente por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, num Maracanã com apoio de mais de 60 mil torcedores. Quer dizer, você tem a obrigação de pelo menos manter a mesma distância para o Botafogo e faz um outro jogo muito fraco, que o Flamengo por pouco não perde, acaba conseguindo o empate no final por causa de um pênalti bobo, né, cometido já quase que nos acréscimos. Então acho que assim, a gente olhar para deméritos e méritos nesse jogo hoje é muito fácil. E é claro que tem muito mais mérito do São Paulo, tem muito mais demérito do Flamengo, que tem as duas coisas, mas eu tô querendo, você quase não acha méritos do Flamengo ou qualidades do Flamengo nesse jogo.
E do São Paulo você pode até achar falhas, problemas e tal, mas era um time reserva, a gente tem que considerar isso também. Então eu acho que é muito grave para o Flamengo por alijá-lo ainda mais, ou por afastá-lo ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, por não ter dado a resposta que o torcedor estava esperando. E para o São Paulo, a verdade é que assim, a cada jogo, né, e por mais que tenha passado aí uns jogos sem vencer e tudo mais, a cada jogo, olhando para o contexto, e o contexto de hoje era um São Paulo com time reserva, eu acho que o torcedor são paulino acredita cada vez mais na capacidade, na possibilidade da virada na quarta-feira. A gente vai falar disso também usando alguns elementos da partida de hoje. Só fazer uma correção, desde o Rogério Ceni, desde a primeira rodada de 2021 que o Flamengo não lidera os pontos corridos. Perfeito. Falei Jorge Jesus, é Rogério Ceni. André Kfouri também conosco no Linha de Passe. Tudo bem, André? Boa noite. Bem, Abel. Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. O gol que o Lucas marcou, o gol de São Paulo, no primeiro tempo, que o Vitor bem descreveu agora como obra de um jogador que é diferente, numa equipe que ainda está tentando encontrar, né, o seu melhor momento do ponto de vista coletivo para fazer gols, né, para completar jogadas, ilustra por um outro ângulo o que o momento do Flamengo tem de ruim, de permissivo sem a bola, uma equipe que às vezes parece se desconectar completamente do que está acontecendo em campo. Então, eu não quero com isso fazer qualquer crítica ou reparo à jogada do gol do Lucas, mas a falta de medo, digamos assim, de que o Lucas faça um gol, ou a falta de preocupação em impedir que o Lucas fizesse um gol, essas coisas são flagrantes na jogada, no comportamento de vários jogadores do Flamengo ali. E é claro, né, a gente está falando de uma eliminação muito traumática na Libertadores. O primeiro jogo depois disso, havia várias histórias relacionadas a como a torcida do Flamengo e os jogadores receberiam o ex-treinador, o Dorival Júnior, né, nesse reencontro. Ele foi tratado com extremo carinho pelos jogadores, por quase todos ali. Eu obviamente não estava lá e não sei como a torcida o tratou, se houve algum tipo de manifestação. A televisão mostrou, no momento em que os jogadores do Flamengo abraçavam o Dorival, o Sampaoli meio sozinho, mas isso pode ser uma coisa do ângulo de câmera, né? Uma coisa um pouco diferente do que é de fato a realidade ali. Mas havia todas essas questões em relação ao jogo, o ambiente, como a torcida do Flamengo ia tratar o time. É uma espécie de... É uma ressaca ao contrário. Foi lá e ganhou o jogo com facilidade. O Corinthians também usou isso, o Vitor Pereira usou. Aí a decisão foi para os pênaltis, até porque o Corinthians tinha jogadores mais decisivos que os do São Paulo no ano passado. Isso acabou fazendo a diferença. E exatamente porque coletivamente havia problemas, o treinador foi trocado, o Dorival saiu. Porém, quando o Dorival sai, outros problemas voltam. Eu acho esse Flamengo, porque eu vejo o grupo de jogadores do Flamengo e eu sou incapaz de duvidar tecnicamente do que eles podem fazer dentro do continente. Então eu nunca duvido desses caras. Porém, eu também duvido em cada um individualmente. Individualmente e até eles se entendendo. Porém, eu duvido muito que isso mude do jeito grande, constante. Pro Flamengo ter um técnico como o Palmeiras, eu não por duvido, 3 sabe anos. por quê? Se der continuidade a um treinador, isso pode Eu não melhorar, acho. mas muda de treinador toda hora. O Palmeiras acho. tem, porque é o mesmo treinador há 3 anos. Mas muda por causa dos jogadores também. Eu, no lugar de direção do Flamengo, ganha a Copa do Brasil ou não ganha a Copa do Brasil, eu faria uma profunda reformulação no elenco no ano que vem. O time tem dinheiro e essa é uma coisa que as equipes brasileiras costumam ter muita dificuldade. Elas constroem seus grandes ídolos nos grandes resultados. E a história do Gabigol, para mim o segundo maior jogador da história do clube, está construída. Eu nem dispensaria. Mas tem outros jogadores que são... Bruno Henrique, eu ficaria. Mas tem outros jogadores ali que são grandes, que talvez o tempo deles tenha passado. E essa direção que tem muito dinheiro precisa construir um outro time, por exemplo, que tenha fome. O Everton Ribeiro, que eu acho tecnicamente muito bom jogador, mas... Vou dar um exemplo de um, né? Quem sabe montar um elenco mais coeso, eu não sei, porque não dá mais pra gente ficar olhando toda hora pro treinador e falar, vai mudar de técnico. Porque daqui a pouco a gente tá falando de Jorge Jesus de novo. É um problema de estado de espírito, né? Aliás, o Dorival foi uma exceção. Se a gente retroagir, o Flamengo, com alguns jogadores... Mas ele fez muitas concessões táticas para ser essa exceção. Tudo bem, mas tocou o barco adiante e ganhou 2 competições que hoje o Flamengo, uma delas já não vai ganhar, que é a Libertadores, e a outra é o que sobrou ali, junto com o Brasileiro. Antes do Jesus, você já tinha essas discussões do Flamengo. Com outros jogadores, um outro momento, tinha ido o Diego, mas discutia-se isso. Aí o Jesus fez aquela
tudo o que fez e que até hoje está na memória. Depois do Jesus, o Flamengo apanha para de novo conseguir um pouco de consistência, até tem títulos com o Rogério Ceni, mas o trabalho do Dorival é uma ilha cercada pela recorrência dessa inércia do time do Flamengo, cercada por todos os lados. Porque eu vou dizer uma coisa, um time como o Flamengo, meu filho, ele estava assistindo o jogo, ele foi descobrir, claro, ele não estava com a mesma atenção que eu, com a escalação, ele foi descobrir que o Jandrei era o goleiro do São Paulo aos 22 minutos do primeiro tempo. Não pode. É o que uma das faixas da torcida falava hoje. Investimento de milhões, futebol de centavos. Então, talvez essa reformulação a qual o Birner se referiu, ela já esteja até tardia. Eu acho que os títulos com o Dorival e o que aconteceu com o Dorival retardaram essa reformulação. É um problema de estado de espírito, gente. Não é de pessoas, tanto que muitos desses jogadores, talvez alguns deles não, Felipe Luiz, por exemplo, eu já não enxergo mais ele como um lateral de uma linha de 4 com nenhuma outra camisa. Mas é uma questão física, né? Esse é uma questão física, uma questão mas específica. É uma exceção. O resto, o Flamengo tem que mexer na alma. Tem que mexer na alma desse elenco. Isso está claro, está fazendo hora extra. A propósito, em cima disso que vocês disseram, Birner e professor, a gente tem vaias para alguns jogadores. Antes da partida, quando os jogadores são anunciados, alguns deles não foram muito bem recebidos ali pela torcida do Flamengo ou por parte da torcida. Vai em aquecimento. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? A gente tem isso aí. Vamos ver. 43, Wesley. 15, Fabrício Bruno. 4, Léo Pereira. 6, Ayrton Lucas. 21, Alan. 8, Thiago Maia. 14, Arrascaeta. 29, Vitor Hugo. 27, Henrique. 10, Gabi. É isso, torcedor rubro-negro. Isso. Diga, André. Não, é isso que o locutor falou. Isso. Eu só acho que, assim, nesse caso específico, se você fizesse esse teste uma semana antes, seria bastante diferente. Não com todos os jogadores, mas seria bastante diferente. Porque o que eu estou querendo dizer é que tem muito a influência do jogo contra o Olímpia. Totalmente. Mas precisa ter, né? Não, precisa ter. Mas o Matheus Cunha e o Fabrício Bruno serem vaiados, concordo acho que contigo, tem a ver com o jogo. Tem a ver com o jogo em si. Claro. E, O Alan, que e chegou não agora. com... Embora o Alan esteja jogando, ele realmente não esteja ainda vivendo um bom momento, mas acabou de chegar, não faria muito sentido. Num time que não vive um bom Os momento. próprios aplausos ao Arrascaeta tem muito mais a ver com a qualidade, com a história dele, do que com as partidas recentes. Então, assim, tem uma mistureba aí. Eu lá em Assunção, na hora que acabou o jogo e que a gente estava para sair do estádio, tinha uma manifestação dos torcedores do Flamengo ali e a gente começou a prestar atenção para ver justamente contra quem seria essa manifestação. E ali ficou muito claro, né? A manifestação foi, primeiro e mais intensa, e claro, tudo bem, podemos estar falando de grupo específico, tal, né? A torcida organizada que viajou, mas a primeira manifestação, e acho que muito justa, e mais intensa da torcida, contra Landim e Marcos Braz. Esses foram os que mais apanharam. Desculpa te interromper, Apanharam, porque entre já aspas, temos tá? Sampaoli e depois Vamos lá, você vamos volta e ouvir, completa. Vamos lá. depois eu completo. No, pienso que después de una eliminación de Copa Libertadores, o el espíritu de Timi, más allá de imprecisiones y de apuros, está claro que intentó hasta el último segundo. Si yo olio que Otimi está fraco, está sin intención, falo. Mas hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimientos de jugadores que nos pueden dar mayores resultados, hoy sí el Timi puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy.
totalmente diferente. Y eso habla de que o time está con energía, con decisión, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados en este time, mas seguramente aparecerá cuarta-feira. A gente tiene una semifinal importante para llegar a una final en el año, así que no, yo considero que valoro mucho el esfuerzo de hoy. São Paulo, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas durante a semana, o Felipe Luiz, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, né, e não vinha sendo Flamengo. E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Eu penso que você está hablando de suposiciones que no son, que no tengo certeza de lo que você comenta, porque me habla de que algunos jugadores, que alguna cosa. Yo digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay, normalmente cuando no acontece, se falan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza de la realidad. Acá tuvimos cierta incapacidad, quedamos eliminados en Paraguay por 2 pelotas detenidas, por 2 horas paradas. En un primer tiempo de hoy tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival atacó y hizo un gol. Y el Timi fue a buscar, o sea, con una intensidad, con una vergüenza importante. Entonces, yo no sé si que la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución, ¿sí? Entonces, hay una conclusión general de que Otimi está faltando un poco de frescura, que está faltando un poco de tranquilidad en el último tercio, de volumen de remate, que tiene cierta fragilidad defensiva. Eso está aconteciendo y hay que seguir luchando porque es la misma cosa que yo heredé cuando llegué. Entonces hay que seguir insistiendo, corrigiendo y ver dónde realmente Otimi puede asentarse de una solidez que ainda no consiguió. São Paulo, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições. Se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. No, sinceramente hoy no había cuestiones de minutaje, no había que pensar en minutaje. Pensé de un centro delantero de área, por eso incluí a Pedro en lugar de Gaby, que se movía un poco más y que necesitábamos referencia, por eso inclusive en el segundo tiempo Bruno cerró entre central y lateral y Ayrton sumó por izquierda con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en el segundo tiempo. En el primer tiempo no tuvimos frescura en ataque, entonces, y también en la presión inicial de lo que proponía Sao Paulo el equipo era eliminado con facilidad, entonces pensé en trocar. São Paulo, aqui Patrick Cohen. Eu vou voltar no que disse a Raíza. Você falou ano passado, no programa da TV Globo, que o treinador devia se adaptar aos jogadores. E quando ele não conseguia fazer isso, era um trabalho fracassado. São aspas suas. Você mudou o pensamento de um ano para cá? E se você já conseguiu se adaptar ao Flamengo em 32 partidas ou ainda falta um pouquinho? Obrigado. Mira, hay una postura de proyección, como falaba antes, que hay jugadores que en la no elección inicial del entrenador tiene que haber un proceso de comunicación y de adaptación y nosotros, al contrario, nosotros estamos adaptando a los jugadores de Flamengo porque estamos intentando darle la comodidad que resuelvan sobre vínculos dentro del campo que ya han acontecido hace mucho tiempo. No es que yo si você observa mis times anteriores son totalmente diferentes. Entonces hay una adaptación al jugador, más que ainda no hay una
Creo que siempre, sin salvarme de ninguna responsabilidad, porque no tengo ningún reparo en autocriticarme. Simplemente soy un entrenador que siempre quiere que Otimi juegue como el segundo tiempo. Hoy me fui tranquilo porque más allá de que Otimi no ganó, dio una imagen de protagonismo desmedido y de ilusión. Mas cuando Otimi entra en una pasividad o una comodidad, ahí sí me siento incómodo yo. Entonces hay que intentar acercar la proyección a la ejecución y hacer una mistura que nos permita salir por lo menos de este corto plazo, que como yo falo, yo trato de que mis equipos tengan un grado de intensidad muy alta, un grado de presión muy alta y un grado de ataque muy alto. Hay facetas que ainda não consegui. São Paulo, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá, né, contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos sob seu comando, virou contra o Atlético e de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim, 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia e hoje não conseguiu vencer os reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele: como está o dia a dia de trabalho e se contra o Grêmio agora o torcedor pode ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nosotros pensamos que cada jogo va a ser una presentación de buen fútbol. Es decir, nosotros trabajamos todo el tiempo para que Otimi sea protagonista del juego y seguiré perseverando para que eso suceda. Después ya falé cuando llegué y falé por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo conseguir que Otimi todavía no tenga esa sensación de protagonismo desmedido que seguramente yo intento todos los días porque mi trabajo es pensar en esto 24 horas, entonces voy a siempre dar lo mejor de mí para que Otimi logre esa posibilidad. O el fútbol a veces te da la chance de lograrlo o a veces no, mas los intentos son cada vez más exigentes y con más información para que Otimi logre lo que yo quiero. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? No sé. Eso depende de que conduce. Es lo mismo que falaba antes. El dueño, la directoría definirá qué proyecto deportivo quiere de cara al futuro, mañana, pasado, cuando se le ocurra. Yo defino qué manera de jugar tiene mi time y los jugadores tienen que desempeñar cada uno en su función. Eso que você fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no. Obrigado, professor Sampaoli. Obrigado a todos. Técnico Jorge Sampaoli, depois do empate, golzinho no final, pênalti do Pedro, 1-1, vaias para Sampaoli, vaias para alguns jogadores. E o Flamengo, quem diria, apesar da vantagem que tem, ganhou de 2-0 do Grêmio, vai muito pressionado para o jogo de volta, independentemente do resultado. Não sei se foi o Birner que disse isso, que foi você que falou, né, no início. Mesmo que se classifique, o clima não é bom no Flamengo depois, principalmente da eliminação para o... A temporada não é boa. A temporada não é boa, né? Porque desde o início o Flamengo perdendo todos os títulos, todas as competições. E aí, qual a análise de vocês dessa coletiva? Ele não valorizou demais a atuação do Flamengo de hoje? Foi tudo isso o segundo tempo que ele disse? Eu acho que ele valorizou demais e quando ele diz que os jogadores devem se adaptar às ideias do técnico, ele tem razão. Mas ele está inserido numa cultura de futebol e isso no Flamengo é potencializado pela história dos jogadores, onde o treinador precisa ganhar a confiança do jogador. Porque eu vou dar um exemplo. Você pega o Gabigol. O Gabigol no Flamengo se o Gabigol for jogar amanhã no Bayern de Munique, ele não vai, né? O Kane foi para lá. Mas se ele for jogar no Bayern de Munique, ele precisa se adaptar ao Bayern de Munique de um jeito que não é necessário no Flamengo. E assim funciona o mundo real. Porque existe o mundo dos sonhos, existe o mundo real. E o treinador, a gente está cansado de saber, no Brasil, que ele precisa entender as pessoas com as quais ele trabalha. Ele precisa saber gerenciar elencos
Isso significa entender como se comunica com cada atleta, em qual momento se comunica. É complexo, é difícil. Não basta entender do jogo e dos métodos de treinamento nos quais o Sampaoli é muito bom. Porque daqui a pouco a gente vai perder a noção de que o Sampaoli é um cara que realmente entende de futebol e realmente tem métodos de treino elogiáveis, como os jogadores que trabalharam com ele dizem. E que tem dificuldade de lidar com pessoas, como os jogadores que trabalharam com ele também dizem. Mas esses jogadores do Flamengo têm um histórico de dificuldade de lidar com outro técnico. Não é a primeira vez que esses jogadores estão... Por isso que eu falo sobre reformulação de elenco. Não é porque eu duvido do potencial, nem duvido que um dia voltem a jogar bem. É que eu não sei se o clube precisa ficar suscetível a isso. E o Sampaoli parece que não entendeu. Parece que ele sabia no começo, talvez o pavio dele seja mais curto do que o necessário, e ele não entendeu que ele precisa ganhar os jogadores. E a impressão que eu tenho é que com o tempo ele tem perdido os jogadores. Parece que o técnico ideal para o Flamengo é uma junção de Sampaoli e Renato. Você junta os dois e fala o Renato lidando com as pessoas e o Sampaoli dando os treinos. Né? Mas eles são dois técnicos diferentes, perfis muito diferentes. O mais próximo disso, é o Dorival. Proporções, o Flamengo teve, que é o Dorival. É isso. Que é o lado paizão e o lado de um técnico que era muito subestimado, né? Agora ele é menos subestimado, mas ele sempre foi muito subestimado. E uma coisa... Deixou isso escapar. E o Sampaoli não pode ir, por exemplo, ali, fazer uma coisa que ele sempre fez, que é criticar os jogadores. Claro. Porque a situação vai piorar. Principalmente porque mas ele não tem feito isso. Não tem feito. Ele, desde que chegou no Flamengo, ele não tem feito isso. Ele mudou muito a postura dele desde que chegou ao Flamengo. Acho que talvez por conhecer onde está se metendo. Eu tô falando tudo isso porque, assim, entra técnico, sai técnico e a gente fala que os caras precisam ganhar os jogadores, que não sei o quê. Quer dizer... Cansativo isso. Vamos lá, né? Quer dizer, se é tão difícil ganhar esses jogadores, convencê-los de que eles precisam fazer isso, aquilo outro. Ah, porque um não queria jogar ali, queria jogar no outro lugar, e aí o Paulo Souza tá me escalando no lugar onde eu não gosto, eu não quero. O outro porque, sabe, fica Pedro difícil. Não pode ficar na reserva. Então, assim, é difícil realmente para qualquer técnico, aparentemente. Eu não tô eximindo o Sampaoli da responsabilidade, me parece que ele tem mesmo. Inclusive, quando ele fala, como falou, que o time tem fragilidade defensiva, que falta volume, falta tranquilidade no último terço. Falta eficiência para finalizar. E ele reclama o tempo todo. Então, ele falou de tranquilidade no último terço. Ele falou de fragilidade defensiva, ele falou de falta de volume e ele reclama sempre da falta de intensidade do time. Mas segundo ele, o time foi bem. Ele reclamou de tudo. E ele não tem responsabilidade de tudo isso? Então, mas é isso que eu tô falando. Mas ele reclamou de tudo. É claro que se tudo tá ruim, se tem fragilidade defensiva, se falta tranquilidade na frente, se o volume é pouco, se não tem intensidade, tá tudo ruim. Agora, e ele tem responsabilidade sobre isso, me parece claro. Por isso eu acho até meio contraditório os elogios que ele faz ao time hoje, dizendo que hoje foi muito diferente do que aconteceu contra o Olímpia. Até acho que no segundo tempo, de fato, a equipe melhorou. Mas era o mínimo, porque o primeiro tempo tinha sido muito fraco. Então, tudo isso... Melhorou, mas tá jogando no Maracanã contra o São Paulo. Contra o São Paulo, que tá pensando mais na quarta-feira com o seu time reserva. Só faltava ele continuar do jeito... 62 mil torcedores no Maracanã. Eu acho que tá errado se você mas faz uso... Mas é a política do clube. Não, mas tudo é a política do clube. Mas pra mim é uma política de fato equivocada. E aí entra um pouco naquilo que não sei quem falou, você mesmo, acho que, Birner, olhar para o rendimento do jogador e de repente dizer, legal, esse cara rendeu bem até aqui, só que talvez agora seja a hora. Eu vou citar o exemplo do Felipe Melo no Palmeiras, que surpreendeu muita gente quando o Abel Ferreira olha para o Felipe Melo e fala, cara, pode ir, vai. Porque o Felipe Melo foi gigante nos 2 títulos de Libertadores do Palmeiras. Foi gigante. O Felipe Melo teve uma parcela muito grande. E na hora que você toma essa decisão, não é uma decisão fácil de você tomar, porque você está mandando embora ou liberando, não é nem mandando embora, o contrato tinha acabado, mas você está liberando um jogador que tinha tido uma importância. E às vezes, para que você consiga manter a gestão do grupo, para que você consiga continuar fazendo com que as suas ideias sejam aceitas por um determinado grupo, não é que você precisa mudar todo mundo. Aliás, essa é uma tese, né, o próprio Filipão tinha, o Guardiola falou, que você tem um período ali em que você consegue gerir um mesmo grupo. A partir de um determinado momento, não só pela idade, mas você começa a ter dificuldades. Então, eu acho que isso é importante se dizer também, que talvez essa tal reformulação começando anteriormente tivesse permitido que grandes ídolos ficassem e continuassem jogando em alto nível, mas com uma coisa
gradual. E é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo das notícias do Mengão após o jogo contra o São Paulo. Galera, se gostou do vídeo, galera, dê um like, inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. Se possível, deixa a sua opinião nos comentários aí, o que vocês estão achando que está acontecendo com o nosso Mengão, todas as coisas que está envolvendo o time, a diretoria. Poxa, dá aquela moral, vamos interagir, trocar uma ideia. O canal foi feito para isso, pra gente passar as informações do time, pra gente trocar aquela ideia, entendeu? Pra vocês deixar a opinião de vocês, tudo que vocês estão achando que está acontecendo no nosso Mengão, tudo que precisa melhorar. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo, tamo junto.